Olá pessoal, estamos de volta com o segundo episódio desta semana do Aprenda Mais. E nós estamos falando sobre a estátua de Nabucodonosor. Este é o Aprenda Mais! Muito bem, antes de nós começarmos, você já se inscreveu no nosso canal? Então aproveita agora, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Aproveita também, se você não assistiu o episódio anterior, entra lá no canal e assiste o episódio 1. Nós estamos na sua faculdade em pequenas doses. E hoje nós vamos falar sobre a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve da sua estátua. Quem era representado pela cabeça de ouro? Daniel capítulo 2, verso 37 e 38 diz assim: Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Deus concedeu a Daniel não apenas a revelação do sonho, mas também a interpretação do seu significado. Segundo Daniel, o rei Nabucodonosor havia fundado o seu império e se tornado o rei de reis, porque Deus lhe havia dado o reino, o poder, a força e a majestade para poder fundar o fabuloso Império Babilônico. Segundo a explicação fornecida por Daniel, Deus havia entregado nas mãos e sob o domínio de Nabucodonosor todos os filhos dos homens, todos os animais do campo e todas as aves do céu. Com isso, Nabucodonosor fundou e consolidou o seu império, tornando-o a cabeça desse império. Segundo a profecia de Daniel, a cabeça de ouro da estátua representa o Império Babilônico na pessoa de Nabucodonosor. A história universal mostra que o Império Babilônico teve sua existência entre os anos de 605 e 539 a.C. Na primeira parte, em sua explanação ao rei, Daniel esclarece que o reino de Babilônia um dia iria cair, e em segundo lugar se levantaria um outro reino, porém inferior ao reino de Nabucodonosor. Assim, como a prata é inferior ao ouro, a história universal mostra que, 60 anos após o sonho de Nabucodonosor, Babilônia caiu em poder do reino do Medo-Persa, nos anos de 539 a 331 a.C. Na estátua, o peito e os braços de prata representam o segundo reino do sonho de Nabucodonosor, o reino Medo-Persa. Em 539 a.C., Ciro, eminente general persa, subjugou o poderoso e temível Império Babilônico. Com isso, estabeleceu a segunda potência universal. A seguir, Daniel informa a Nabucodonosor que o segundo reino também iria cair. Em seu lugar, surgiria um terceiro reino, cujo domínio alcançaria uma grande extensão de terra. A história universal revela que o reino que sucedeu ao Império Medo-Persa foi o reino da Grécia, nos anos de 331 e 168 a.C. Nas batalhas de Grânico, em 334 a.C., isso em 333 a.C., e Arbela, em 331 a.C., o Império Medo-Persa caiu diante das forças da Grécia, comandada por Alexandre o Grande. Na estátua, o ventre e as coxas de bronze representam o terceiro reino, o reino da Grécia. E qual o metal que caracteriza esse reino? Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Daniel esclarece a Nabucodonosor que o terceiro reino também cairá,
e em seu lugar surgirá um quarto reino. Este reino será mais forte e mais violento do que todos os três reinos anteriores. A história universal mostra que o reino que sucedeu ao reino da Grécia foi o reino de Roma, nos anos de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Na estátua, as pernas de ferro simbolizam o quarto reino, o reino de Roma. Na Batalha de Pydna, em 168 a.C., Roma dominou o reino da Grécia e se tornou a quarta potência mundial. Finalmente chegamos aos pés e aos dedos da estátua. Segundo Daniel, por serem constituídos em parte de ferro e em parte de barro, isso significa que seria um reino dividido, posto que barro e ferro não dão liga. O poderoso Império Romano tornou-se um reino dividido. Hoje é identificado como sendo a Europa dividida em vários países. Na estátua, os pés e os dedos, em parte de ferro e de barro, simbolizam 10 reinos em que Roma foi dividida. A história universal mostra que as invasões dos bárbaros no norte da Europa terminaram por fragmentar o Império Romano em 476 d.C. e foi dividido exatamente em 10 partes, tantas quantos são os dedos dos pés. Vamos saber qual foram esses povos? Primeiro foram os lombardos, da Itália, os francos, da França, os saxônicos, da Inglaterra, os alamanos, da Alemanha, os suevos, de Portugal, os visigodos, da Espanha, os burgundos, da Suíça, os vândalos, os hérculos e, por fim, os ostrógodos. No século seguinte, esses três últimos reinos também foram destruídos. Daniel diz que, embora o ferro e o barro não dão liga, eles estavam misturados, indicando claramente que os governantes desses reinos divididos iriam procurar se misturar através do casamento, dando origem a descendentes com o intuito de ligarem um reino ao outro. Mas, segundo a profecia, jamais se ligariam novamente. Assim como o ferro e o barro não se ligam, jamais se tornará um império. Diz a história que o rei Carlos Magno e Carlos V, Napoleão Bonaparte, tentaram por todos os meios reunir os países europeus com o objetivo de fundar um império universal. Mas fracassaram porque Deus disse que jamais se ligariam novamente. Mas a pergunta que nós queremos entender é: nos dias de quem será estabelecido o reino de Deus? Vejamos lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Veja que na profecia há uma pedra que rola e atinge a estátua e destrói aquela estátua. Quanto à pedra que foi cortada sem mão e que atinge os pés da estátua, Daniel interpretou como sendo o estabelecimento do reino de Deus na terra. Segundo a profecia, o reino de Deus jamais será destruído como os reinos anteriores o foram. Nunca será dominado por qualquer outro povo, mas pelo contrário, o reino de Deus destruirá e consumirá até o pó todos esses reinos e será estabelecido por toda a eternidade. Nos dias de hoje, estamos vivendo no período representado pelos dedos dos pés da estátua, que é em parte ferro e barro. Disso se pode inferir que logo Deus intervirá na história da humanidade com a volta de Jesus Cristo e estabelecerá o seu reino de luz e paz e de eternidade a eternidade. Então podemos concluir que, segundo as Escrituras Sagradas, essas profecias se cumprirão e vão demonstrar que a Bíblia realmente é divinamente inspirada, sendo que as profecias cumpridas servem para comprovar que a mensagem bíblica é verdadeira. Além disso, fornece a convicção de que as profecias que ainda restam para se cumprir certamente se cumprirão com absoluta precisão. Beijo no seu coração
e até a próxima. Tchau, tchau.